Boa tarde, pessoal. Bom, hoje eu vou falar de um tema bem diferente do que vem sendo abordado até o momento, né? Que é o uso da microscopia confocal como uma ferramenta para rastrear não só nanopartículas, mas também como outros compostos já provenientes de plantas. Bom, como a Milene já me apresentou, eu sou engenheira agrônoma e atualmente eu trabalho muito com essa parte de mecanismos de herbicidas em específico, voltando para a área de moléculas naturais. Bom, a palestra hoje, então, a gente vai abordar o que é microscopia confocal, qual o funcionamento dela, as aplicações na agricultura, a questão de rastreabilidade, a elucidação de mecanismos de absorção e entrada e também alguns questionamentos finais assim, sobre o uso dessa técnica. Então, o que é a microscopia confocal quando a gente pensa, como ela funciona? Basicamente, ela funciona como a microscopia normal de fluorescência, só que diferente da microscopia de fluorescência, que tem um campo amplo, onde toda a luz que incide também pode ser excitada. Na microscopia confocal, essa varredura é ponto a ponto. Então, ela permite com que a gente tenha resultados, figuras, capturas com maior precisão, resolução, e também a gente consiga analisar a amostra, seja de planta ou outro organismo, em profundidade. Então, a gente tem 3 dimensões possíveis de análise utilizando essa ferramenta. Então, basicamente, a gente tem a incidência da luz, né, uma fonte de luz, que vai passar por essa abertura, que é o pinhole. Então, ele vai ter um espelho de Croy, esse espelho ele funciona como uma projeção de fontes de luz diferentes. Então, essa luz ela vai ser projetada pela objetiva, que vai chegar no plano de foco. Esse plano de foco aqui ele vai ter uma varredura ponto a ponto, e isso vai possibilitar essa projeção com uma maior definição. E aí ela vai ser refletida para um fotodetector. E diferente da microscopia de fluorescência normal, tudo que não passar por esse pinhole, por essa abertura do fotodetector, ela é então iluminada e a gente tem uma resolução melhor. Mas a aplicação de microscopia confocal, quando a gente fala em termos de rastreabilidade, em termos de tentar entender como que é o funcionamento, o mecanismo da planta, ela não necessariamente precisa ter um marcador sintético. A gente consegue, através da microscopia, entender diferentes funções da planta, seja a localização de metabólitos, de moléculas fluorescentes, como a lignina, flavonoides. A lignina é uma importante molécula que está presente na parede celular e ela é muito estudada para estresse oxidativo, para diferentes aplicações. Então, é uma técnica que a gente consegue utilizar através da microscopia confocal. A gente também consegue detectar a estrutura celular e tecidual, tanto em nível celular quanto intracelular, através de estruturas como organelas como os cloroplastos, estruturas como a cutícula. E tem uma infinidade de compostos que a gente consegue detectar em plantas através da microscopia confocal. Mas também a gente pode estudar interações não só com planta, mas planta patógena ou planta praga, através de colonização fúngica, com marcador de patógenos em tecidos, através de respostas de planta, como através de estresse abiótico, por exemplo, através da rustificação da parede celular, onde a gente tem um aumento da lignina e a gente consegue detectar isso, através de biofilmes em raízes, e também em sistemas digestivos, quando a gente fala do uso de marcadores aí mais específicos. E como que a nanotecnologia entra nesse viés, então? A nanotecnologia ela pode ser aplicada para o uso de marcadores fluorescentes dentro dessas partículas, onde a gente consegue localizar tanto o ativo ou a molécula em específico, não só para herbicidas, mas também a partícula. E a gente consegue entender onde está ocorrendo essa liberação, como está ocorrendo essa liberação e o tempo dessa liberação na planta. Então, a gente tem uma distribuição através de sondas fluorescentes, fluoróforos. A gente consegue identificar essa parte de penetração, que é muito importante quando a gente fala de pesticidas. E também a dinâmica de formulação na versão nano e também na versão convencionais, quando a gente pensa em misturas dessas nanopartículas com os produtos comerciais. Aqui é um exemplo de imagens, né, de figuras que a gente consegue captar sem a necessidade de usar marcadores. Então, a gente tem estruturas de hifas através de funcionalização com proteínas. A gente tem a clorofila, que é uma importante
um importante marcador quando a gente fala de planta. A lignina, também presente na parede celular, e também a gente consegue analisar algumas estruturas reprodutivas numa qualidade alta quando a gente pensa em microscopia normal de fluorescência, né? Exatamente porque a gente conseguia analisar os 3 campos em termos de profundidade. Mas então, quando a gente fala de rastreabilidade, que é o meu ponto de estudo, assim, através do uso de nanopartículas e nanocarreadores. Esse aqui é o primeiro caso, é um trabalho do meu mestrado, onde a gente tentou entender, através de sistemas hidropônicos, como é que ocorria a liberação da atrazina, usando marcadores de rodamina, dentro de nanopartículas poliméricas. Aqui eu usei a PCR. Então, a gente tem 2 regiões da planta de importância, que é a branching zone, que é a zona mais próxima do caule, e a zona de maturação, que é a região ali da coifa, da raiz. E a gente avaliou em função do tempo. Então, a gente começou com intervalos curtos, para avaliar uma rápida absorção em termos de intervalo, e seguiu até 24 horas. E a gente vê uma inversão nas estruturas de vasculatura da raiz. Nos intervalos mais curtos, a gente vê um alto acúmulo nessa zona mais acima, próxima do caule, e uma diminuição nesse mesmo intervalo na zona próxima da coifa, demonstrando então que, a partícula está sendo translocada. E para validar o efeito de não necessariamente só ser a partícula que está sendo translocada ou a sonda que está sendo liberada, a gente também avaliou por parâmetros fotossintéticos, através de medida do fotossistema 2 e também através da microscopia confocal, a intensidade de fluorescência nas folhas. Então, a gente aplicou na raiz e detectou as partículas e o efeito desse herbicida na parte aérea. Só que, quando a gente fala em termos de nanopartícula, a característica da nanopartícula, o material, carga, tamanho, todos esses parâmetros que influenciam, eles têm uma associação muito forte com as características morfológicas das plantas. Então, aquela partícula em específico, dos primeiros slides, ela tinha um tamanho razoavelmente pequeno, de em torno de 200 nanômetros, e uma carga negativa. A carga negativa, na maioria das vezes, né, isso pode ter algumas interferências, mas ela tende a ser mais permeável e tende a ter uma maior distribuição interna na planta. Quando a gente muda a composição da partícula, ou seja, quando a gente usa um outro material para sintetizar essa partícula, não necessariamente a gente tem uma mesma taxa de eficiência em questão de transporte. Esse segundo caso, a gente usou a zeína como material para a síntese da partícula, e uma das propriedades da zeína é ficar com a carga da superfície positiva. E quando a gente analisou em questão de raiz, também na zona próxima do caule, na zona próxima da coifa, e na parte aérea, a gente viu que a grande parte do que foi aplicado ficou na raiz, não foi transportado para a folha. Então, essa interação entre nanopartículas e plantas, ela é muito relativa com a característica da partícula. Então, não necessariamente o que funciona para uma espécie vai funcionar para outra. Aqui a gente falou, a gente mudou a conformação, mudou o tipo de material da partícula, mas e se a gente voltasse com a PCL e tentasse recobrir? Será que a gente consegue o mesmo efeito do que a gente viu inicialmente com a PCL? Será que é o mesmo efeito da zeína? Como a carga vai influenciar nessa questão de liberação e transporte da nanopartícula? E, novamente, independente se estava com a PCL ou não, o que interferiu foi a questão da carga da superfície da partícula. Quando a gente funcionalizou essa partícula de PCL, né, fez o recobrimento com quitosana, os mesmos parâmetros que a gente viu com a zeína em termos de a partícula ficar mais aderida à superfície da raiz e não necessariamente internalizar nos vasos condutores, via xilema, via floema, a gente viu essa redução em questão de transporte na parte aérea e essa maior adesão tanto na superfície quanto nos pelos das raízes, né? Nas raízes secundárias. E aí, todos os trabalhos foram feitos em ambientes controlados, que foram sistemas de hidroponia, então não tinha interferência. Quando a gente ia aplicar a partícula para evitar precipitação ou alguma interferência do que tinha ali na solução hidropônica, então a gente fazia
uma lavagem e aplicava em água destilada para ter um ambiente mais limpo e íntegro possível para tentar entender essa questão de mecanismo. Aí a gente falou assim, tá, ok, funciona até aqui, funciona com sistemas que a gente tem controle, mas se a gente for para o solo, qual que é a interferência do solo nessa questão de absorção e transporte das nanopartículas? E aí a gente usou 2 espécies de plantas daninhas. Até então a gente vinha usando plantas modelos, aí aqui a gente foi para plantas daninhas do solo. E aí a gente viu que aqui foi usado nanopartículas de PCL, assim como no primeiro caso, também contendo atrazina, e a gente viu, em função do tempo, que as nanopartículas, mesmo nas condições de solo, elas foram rapidamente translocadas, só que a interferência da espécie interferiu na questão de maior absorção, na maior distribuição na planta através de dados do fotossistema 2 e também de parâmetros de fluorescência. E aí, até então a gente vinha estudando com herbicidas sintéticos, são herbicidas que a gente conhece o mecanismo de ação, são herbicidas que têm bem estabelecido onde age, como age, mas a gente tentou agora, então, trabalhar, selecionar algumas moléculas naturais que têm essa característica de ser herbicida, através de um novo sistema. E a gente viu que, quando a gente compara partículas com material sintético, contendo herbicidas sintéticos e partículas naturais contendo moléculas herbicidas naturais, a rota de absorção e distribuição e o mecanismo é totalmente diferente. Aqui, esses dados ainda não foram publicados, então por isso que eles estão como nano 1, nano 2, nano 3, mas a gente viu interferência na questão de onde está localizado. Então, algumas partículas elas são direcionadas via floema, algumas partículas são direcionadas via xilema e algumas partículas não translocam. Outra possibilidade para a gente avaliar, então, de fato, em que level, em que nível da estrutura da planta a gente tem maior detecção de fluorescência, ou então onde está essa molécula de bioherbicida, é através da projeção em 3D. A gente consegue, então, pegar essa espessura da planta, da amostra, e através dessa espessura a gente faz uma quantificação ponto a ponto, podendo, então, avaliar com maior precisão estruturas como os estômatos, que são uma fonte importante quando a gente pensa em absorção de nanopartículas. Então, para ir fechando, como que a gente tem essa questão do uso da microscopia confocal para elucidação de mecanismos de absorção e entrada, tanto para herbicidas, mas também como para outras moléculas. Então, a gente pode ter aplicações via foliar, aplicações via solo. A gente tem a questão da distribuição em termos de estrutura da epiderme, de estrutura da vasculatura de cada espécie, e isso interfere. Nos últimos anos, o que a gente vem percebendo em relação a nanopartículas, ao uso de nanopartículas e a parte de mecanismo de ação dessas moléculas, é que a gente olha muito para a partícula, mas olha pouco para a espécie. Então, a gente precisa dar um passo para trás e voltar a olhar para as plantas, para a característica das plantas, para a morfologia, e não só direcionar uma partícula. Ok, essa partícula é boa, é estável, ela tem um bom perfil de liberação, mas não necessariamente ela vai funcionar com todas as espécies de forma igual. Bom, e aí, recentemente, a gente vem trabalhando numa nova linha no laboratório, que é, ok, a gente tem essa infinidade de dados, mas como otimizar, então? Como saber como cada partícula funciona com cada espécie? A gente tem um projeto de uma estrela do laboratório que trabalha com essa parte de aprendizado de máquinas, com essa parte de inteligência artificial, onde a gente vai tentar entender como que acontece essa interação da nanopartícula com as espécies, utilizando a caracterização de diferentes nanosistemas e também a caracterização dessas espécies, utilizando diferentes estratégias de microscopia, seja microscopia confocal, MEV, enfim, infinitas análises, para tentar entender, então, de fato, qual sistema funciona melhor para cada caso. Então, a gente tem sistemas através de que dependem da morfologia, da anatomia e da fisiologia, que são importantes estruturas da planta, então a gente precisa olhar, de fato, para a planta.
não só para a molécula ou para a nanopartícula. A gente tem influências da molécula, então em questão de redução de doses, aplicações, ambiente, especificidade de cada molécula. E também a gente tem as especificidades das partículas, como morfologia, loading dessa partícula e os parâmetros básicos de tamanho, índice de polidispersão e potencial zero. Bom, para fechar então, o que os nossos estudos vêm demonstrando e vêm trazendo de informação para a gente até o momento, né? Quando a gente pensa em questão de tentar entender como essas nanopartículas funcionam, a gente precisa de imagens que tragam resolução e profundidade de captura para a gente conseguir visualizar de fato como que ocorre essa distribuição, para a gente ter dados quantitativos em função da aplicação de uma forma mais fiel dessas moléculas. Então, a gente tem evidências qualitativas, a gente tem evidências quantitativas através de outras análises, como análises de quantificação de sonda, quantificação de ativo, análise de quantificação de partículas, a possibilidade de infinitos marcadores no uso dessas nanopartículas, seja através de funcionalização, seja através de encapsulação, seja através de incubação dos tecidos, não necessariamente no uso do marcador para a partícula, mas pode ser através da incubação dessas espécies, seja através da integração com análises fisiológicas, então parâmetros como atividade do fotossistema, análises de morfológicas como massa, análises bioquímicas como estresse oxidativo, enzimas antioxidantes, mas ainda a gente tem algumas limitações e padronizações que acabam barrando aí um pouco essa questão de tentar entender como que funciona esses nanocarreadores internamente na planta. Então, por isso que tem tanta discussão em relação a isso hoje na literatura e pouco tem de definido como de fato ocorre esse mecanismo para cada molécula, dependente do material que é usado para a síntese da partícula. Bom, era isso. Eu gostaria de agradecer ao meu grupo, ao professor Leonardo, meu supervisor, e também ao Nesp, o CEBIL, por toda a parceria e por todo o financiamento dos projetos. É isso. Obrigada, pessoal.